Fala ninja focado, meu nome é Douglas Prado, eu sou professor de língua portuguesa e hoje vamos começar a conversar, tá? Vamos começar aqui a teorizar a respeito de concordância nominal, beleza? É um assunto que vai exigir muito da sua memorização, mas com calma eu tenho certeza que você vai conseguir memorizar tudo certinho, tá? Eu até sugiro que você, enquanto ao percorrer da aula, você faça as suas anotações, você vá necessariamente montando o seu resumo para futuramente você iniciar as suas revisões, tá bom? Então vamos lá. Apresentação aqui, ó, língua portuguesa. Concordância nominal. Show de bola? Douglas, antes de começar a falar do assunto, esse assunto cai com muita frequência? Ele não cai com tanta frequência assim, tá? Assim, eu vou chutar aqui que deve aparecer em torno de 5% das questões da sua prova vai envolver concordância nominal, 5 a 10%. Mas quando aparece, elimina muita gente, porque como tem aqui diversas regras, muitos candidatos, né, deixam para lá, ou é muita coisa para memorizar e acaba necessariamente deixando de lado. E no seu caso, você não vai fazer isso. Você vai memorizar tudo certinho, tá? E se cair, você vai conseguir acertar. Tá bom? Então vamos começar aqui, ó, concordância nominal. Antes de entrar nas regras, eu vou fazer aqui uma leitura da nossa teoria para a gente caminhar tranquilamente, sem pressa, tá? Com calma. Concordância nominal é o processo pelo qual os termos se flexionam em gênero. Então, quando você pensa em gênero, tem que pensar em masculino, feminino, tá? Aqui, ó. Masculino, feminino, ok? E número. Quando você pensar em número, você tem que pensar necessariamente em plural. Ok. Entre o substantivo e o adjetivo, então vai ter necessariamente essa flexão entre o substantivo e o adjetivo, o substantivo e o artigo, o substantivo e o numeral, e o substantivo e o pronome, ok? Então vai ter necessariamente aqui essa concordância entre essas classes gramaticais. Então o termo central aqui, o termo, né, central, vai ser necessariamente o substantivo. Beleza? Eu vou até colocar aqui uma frase para a gente, antes de entrar nas regras, fazer aqui uma primeira observação. Então aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Os 3 carros vermelhos são caros. Então repare que nessa oração aqui, ó, os 3, deixa eu colocar um aqui para ficar, não parecer ser um A. Pronto. Os 3 carros vermelhos são caros. Eu vou colocar em evidência aqui o substantivo, tá? Que é carros. E eu vou mostrar para você a relação que existem, né? Essa concordância que existe entre substantivo, adjetivo, artigo, numeral, né, e pronome. Então aqui eu tenho um artigo concordando com o substantivo, ok? Eu tenho aqui um numeral concordando com o substantivo. Eu tenho aqui um adjetivo vermelho concordando com o substantivo, tá bom? Aqui eu não coloquei o pronome, mas caso existisse um pronome aqui, ele poderia concordar necessariamente com o substantivo. E eu tenho também outro adjetivo aqui, ó, caros, concordando, né? Quem são caros? Os carros, concordando com o adjetivo. Então, assim, resumindo, né? Isso seria necessariamente a essência da concordância nominal. Beleza?
Aí você pensa assim, Douglas, é fácil. Nesse primeiro momento é tranquilo, tá? O que pode confundir não. É porque daqui a pouco você vai exigir um pouco de memorização, tá? Inclusive, eu peço que você não entre em desespero, porque assim, dê uma chance para você mesmo. Antes de pensar que assim, é muita coisa para memorizar, eu já vou adiantando que esse momento aqui não é um momento de memorizar. Esse é o momento de esclarecer, né, de ter clareza na sua mente a respeito desse assunto. A memorização, ela virá depois nas suas revisões. Então não fique preocupado quando você terminar a aula hoje e pensar assim, caramba, não consegui memorizar todas as regras de concordância. E é normal você não conseguir no primeiro momento assim memorizar, tá bom? Isso com o tempo você vai pegando aos poucos, tá? Então vamos entrar aqui na nossa primeira regra de concordância, tá? Primeira regrinha de concordância na tela, vamos discutir aqui, ó. Ainda dentro de concordância nominal, né? Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Um adjetivo se referindo a mais de substantivo. Como que funciona necessariamente essa concordância? Aí tem um ponto 1 aqui, ó. Adjetivo anteposto ao substantivo. O adjetivo anteposto ao substantivo é aquele adjetivo que aparece antes, tá? Anteposto quer dizer antes, antes. Então, quando o adjetivo aparece antes do substantivo, qual é a regrinha? Ele concorda com o mais próximo. É a primeira regrinha, tá? Então aqui, ó, escolheste má hora e lugar. Escolheste má hora e lugar. Então eu tenho aqui, ó, um adjetivo, deixa eu colocar com outra cor, um adjetivo má, tá? Antes de dois substantivos, né? Porque essa regrinha aqui, essa primeira regra, aqui, ó, eu estou trabalhando essa ideia aqui, ó, um adjetivo se referindo a mais de mais de um substantivo, tá bom? Então, quando isso acontece, aqui ó, eu tenho um adjetivo e eu tenho dois substantivos aqui, ó, hora e lugar. Essa primeira regrinha diz o seguinte, ó, vai concordar com o mais próximo. Qual é o mais próximo? Hora. Hora está no feminino, né? Você fala a hora, então escolheste má hora. Tranquilo? Beleza? Então a primeira regrinha diz que o adjetivo tem que concordar com o mais próximo. Ok. Segunda regrinha. Segunda não, né? A mesma regrinha, sendo que com outro exemplo, para provar que realmente, né, a regrinha está certa. Que é escolheste mal lugar e hora. Por que aqui, em vez de ser má, agora é mal? Porque lugar aqui, ó, é masculino, tá? Você fala o lugar. Então, esse adjetivo concordou com o mais próximo que está no masculino. Aqui em cima, o má, que é um adjetivo, concordou com o hora que está no feminino. Beleza? Primeira regrinha. Então, se um adjetivo aparece antes de dois substantivos, ele concorda com o mais próximo. Simples assim. Aí, observação. Se o adjetivo for um predicativo do sujeito do objeto, concorda com o mais próximo ou pode ir para o plural. Então, aqui eu tenho a opção de concordar ou com o mais próximo ou pode ir ao plural. Tá? Você pode escolher entre um ou outro. Douglas, mas o que seria um adjetivo ser um predicativo? Tá? Para eu ter um predicativo numa frase, né, eu tenho que ter necessariamente um verbo de ligação. Mas nesse caso aqui, ele fala de predicativo do sujeito e do objeto. Né? Então, do objeto não precisa de verbo de ligação, só no predicativo do sujeito. Tá? Mas eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Aqui, ó. Estava calmo o aluno e a aluna. Estavam calmos o aluno e a aluna. Nesse caso aqui, ó, estava calmo, né? Esse calmo concordou com o aluno, que está aqui pertinho. Tá bom? Aqui embaixo, ó, estavam calmos, tá? Aqui o calmos concordou, na verdade foi o plural. Por quê? Porque eu tenho aqui um verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, olha só que legal. Se eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter um predicativo do sujeito. E se tem predicativo, essa regrinha diz o que para mim? Concorda com o mais próximo ou pode ir ao plural. Tá bom? Nesse caso aqui é predicativo do sujeito.
Tranquilo? Voltando aqui, ó, estava calmo o aluno e a aluna. Por que aqui está calmo e não calma? Porque concorda com o aluno. Proximidade. E aqui embaixo, calmos, porque concorda, porque vai ao plural, na verdade, né? Então aqui, ó, estavam calmos o aluno e a aluna. Beleza? Foi ao plural, porque aqui embaixo eu tenho um predicativo do sujeito. Você pode optar em mais próximo ou plural. Tranquilo? Outra observação aqui embaixo, ó. Se o adjetivo anteposto se referir a nome próprio, né, nomes próprios, o plural será obrigatório. Olha que legal, hein? Então aqui, ó, as simpáticas Lúcia e Luciana são irmãs, tá? A regrinha diz o seguinte: se o adjetivo aparece antes, né, e for um predicativo, né, concorda com o mais próximo ou plural, beleza? Agora, olha só. Se esse adjetivo, esses simpáticas aqui, ó, por exemplo, se referir a nomes próprios, né, e Lúcia e Luciana são nomes próprios, aí o plural ele será obrigatório. Então eu tenho aqui, ó, Lúcia e Luciana, né, são nomes próprios, aqui eu tenho um plural obrigatório. Tá? Então eu não posso falar assim, ó, a simpática Lúcia, eu não posso, tá? Porque Lúcia é um nome próprio. Sendo um nome próprio, né, vai ao plural. Tranquilo? Então tome muito cuidado, porque tem uma página aqui com a primeira regrinha e já tem muitas informações. O ideal é você fazer, montar o seu resumo de acordo com a aula, né? A aula vai passando, você vai anotando, vai pausando, vai montando o seu resumo. No primeiro momento isso aqui pode parecer complexo, mas depois que você fizer a sua primeira revisão, segunda revisão, vai clareando na sua mente esse assunto aqui, tá? Então, próxima regrinha, adjetivo posposto ao substantivo. Então, no slide anterior, nós estávamos trabalhando a ideia de adjetivo antes. E agora vamos trabalhar com a ideia de adjetivo após. Ou seja, adjetivo posposto. Vou colocar aqui, ó, depois. Tá? Depois do substantivo. O adjetivo concorda com o mais próximo ou vai para o plural, concordando com todos os substantivos. Tá? Então, na regra anterior, né, do adjetivo anteposto, a regra geral era que concordasse com o mais próximo. Aqui, ele já fala o seguinte: se o adjetivo aparece após o substantivo, aparece posposto, o adjetivo concorda com o mais próximo ou plural. Essa é a regra geral. Tá? Então, você tem duas opções já de cara aqui, ó, concorda com o mais próximo ou vai ao plural. Como assim? Ó? Encontramos um jovem e um homem preocupado. Então, eu tenho aqui, ó, um jovem e um homem, né? Ou seja, dois substantivos. E aqui eu tenho preocupado, que é o nosso adjetivo. Né? Eu tenho aqui, ó, o preocupado, que é o nosso adjetivo. Essa regrinha me permite concordar preocupado com o homem, tá? Ou concordar com todos os substantivos. Então, um jovem, homem, preocupados. Entendeu? Você pode optar. Primeira observação aqui, ó. Quando a concordância for no plural, o masculino predomina. Isto é, se pelo menos um dos dois substantivos for masculino, o adjetivo irá para o masculino plural. Se tem, por exemplo, feminino, masculino plural. Essa é a regrinha, tá? Se tem masculino e feminino, sempre masculino plural. Aqui, ó, encontramos uma jovem e um homem preocupados. Então, eu tenho aqui um substantivo feminino, né, jovem, e um substantivo masculino. Sempre quando isso acontece, quando você for usar o plural, por exemplo, porque você pode escolher duas, né? Você pode concordar com o mais próximo ou o plural. Se você optar pelo plural, sempre masculino, tá bom? Então, aqui, ó, preocupados. Aí tem aqui outros exemplos, ó. Comeu peixe e laranja madura. Então, madura concordando com laranja, tá? Da janela avistava sol e mar azul, né? O azul concordando com o mais próximo. Tá bom? Nesse caso aqui, eu poderia colocar assim, ó. Da janela avistava sol e mar azuis também. Tá bom? Aqui, ó, outra observação. Eu acho que a única coisa chatinha desse assunto aqui é que tem algumas observações em toda parte aqui. Adjetivo posposto ao substantivo funcionando como predicativo. O plural será obrigatório. Tá?
Então, adjetivo posposto ao substantivo funcionando como predicativo, aquela mesma ideia lá do anteposto, né? Aqui, o plural, ele será obrigatório. O aluno e a aluna estão aprovados. Então, como eu tenho aqui, ó, esse estão é um verbo de ligação, tá? Se eu tenho um verbo de ligação, eu vou ter o quê? Um predicativo do sujeito, tá bom? Se eu tenho um predicativo, esse plural aqui, ó, aprovados, ele é obrigatório. Ele não pode concordar, por exemplo, com aluno apenas. Tá bom? Tranquilo, né? Próximo. Aqui, ó, outro tipo de concordância. Um substantivo determinado por mais de um adjetivo. Quando houver um único substantivo para vários adjetivos, há duas construções possíveis. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Estudava os idiomas francês, inglês e italiano. Então aqui é quando eu tenho um substantivo determinado por mais de um adjetivo, tá? Quando houver um único substantivo para vários adjetivos, há duas construções possíveis. Então aqui, eu estudava, né, os idiomas francês, inglês e italiano. Então aqui eu tenho três, né? Três adjetivos. Eu tenho aqui o francês, inglês e italiano. Aqui eu posso escolher concordar com plural, né, plural geral, e aqui eu posso escolher concordar com apenas um, o idioma francês. Tá bom? Show de bola. Então, só retomando aqui, ó, estudava os idiomas francês, inglês e italiano. Aqui eu estou concordando com todos, tá? Estudava o idioma francês, o inglês e o italiano. Aqui nesse caso eu estou concordando com o artigo, tá bom? Então tem um artigo aqui, eu concordo com o artigo. Show de bola? Isso aqui cai com pouca frequência, mas você está sabendo. Então tome muito cuidado com o artigo. Porque nesse caso aqui, se aparece o artigo, você pode concordar com o artigo em si. Agora, que na minha opinião é o que mais aparece na sua prova, que são os casos especiais. Tá? Esses aqui aparecem na sua prova. Vou até colocar aqui, ó, IPC. Importante pra caramba. Tá? Importante pra caramba. Primeira regrinha aqui, ó, casos especiais. Regrinha de número 1. As expressões é bom, é necessário, é proibido, né, que é o verbo ser mais adjetivo, não variam. Tudo bem? Então aqui, ó, água mineral é bom. Não variou. Bom aqui é um adjetivo paradinho, não varia em nada. Virtude é necessário, né? Bebida alcoólica é proibido. Então repare que não tem aqui a variação. Beleza? Repare que por mais que seja aqui, ó, bebida alcoólica feminino, aqui não apareceu proibida. Fica certinho assim. Aí tem uma observação, tá? Observação. Sempre tem, né? Se o sujeito vier antecedido de artigo ou outro determinante qualquer, um pronome, por exemplo, a concordância será obrigatória com o mesmo. Então, essencialmente, quando aparece é bom, é necessário, é proibido, tá? Não varia. Porém, se aparece algo determinando, ou seja, um artigo ou um pronome, né? Aí a variação lá vai existir. Então aqui, ó, a água mineral é boa. Por que boa, não mais bom? Porque boa concordou com o artigo, tá? A virtude é necessária. Necessária concordou com o artigo, tá? A bebida alcoólica é proibida. Proibida concordou com o artigo. Então não é só quando aparece o artigo, tá? Se aparecer um pronome, por exemplo, minha bebida alcoólica é proibida. Aí vai necessariamente variar. Show de bola? Primeira regrinha, matamos. Segunda regra, anexo incluso. Isso aqui cai bastante. O anexo, poxa, cai muito, tá? Isso aqui cai bastante, tá? Aqui é IPC. IPC é importante pra caramba. Vamos lá. Anexo incluso. Adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo ou pronome a que se refere, tá? Então aqui, ó, segue anexo o livro. Então vai concordar. Quem está anexo? O livro. Por isso que é masculino. Segue anexa a fotografia. Quem está anexa a fotografia? Ok? Vai incluso o documento. Quem está incluso? O documento. Então por isso que é incluso. Vai inclusa a procuração. Quem está inclusa? A procuração. Então concorda. Está concordando, tá? Aqui, quando aparece um em anexo, não vai variar,
Tá? Em anexo é invariável. Em anexo seguem as fichas. Então, mesmo aqui estando no plural, ó, seguem as fichas, plural, em anexo fica permanente aqui, ó, não varia. Uma observação vai em anexo. Aqui também, observação é feminino, né? Em anexo não varia. Então, o em anexo, ele sempre fica invariável. Isso aqui cai muito, tá? Cai bastante. Vamos lá, próxima regrinha é a concordância nominal ainda, né? Mesmo, próprio, obrigado, agradecido, grato, kit. Vou tentar criar aqui um mnemônico para você. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou tentar criar aqui agora, tá? Mapa. Aqui, ó. Mapa não. Deixa eu ver. Mapa. Poma. Poma QG. Pronto. Poma QG. É o que mais faz sentido aqui. Tá? Poma QG. Concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, quando você encontrar o Poma QG, Poma, esse P vai te lembrar próprio, o O vai te lembrar obrigado, o M vai te lembrar mesmo, o A vai te lembrar agradecido, Q, kit, G, grato. Então, quando você encontrar o Poma QG, ele vai variar em gênero e número com o substantivo. Tá bom? Então, aqui, ó, eu mesmo conto tudo. Quem conta mesmo? Eu, né? Então, tá concordando. Eu mesma conto tudo, disse Camila. Aqui, ó, voltando aqui, ó. Eu mesmo conto tudo, disse Guilherme. Então, esse mesmo concorda com Guilherme. Aqui embaixo, eu mesma conto tudo, disse Camila. Esse mesma concorda com Camila. Ele próprio disse agradecido, né? Próprio concorda com agradecido, né? Homem. Elas próprias disseram agradecidas. Então, aqui, próprias agradecidas. Tudo bem? E assim vai, tá? Aqui, ó, ajudei o menino e ele me disse obrigado. Beleza? Ajudei a menina e ela me disse obrigada. Porque o obrigado aqui em cima concorda com o menino e aqui embaixo obrigada concorda com a menina. E assim vai. Tá bom? Então, Poma QG vai concordar. Poma QG vai concordar. Poma QG vai concordar. É assim que você tem que pensar. É assim que se estuda para a prova. Poma QG vai concordar. Poma QG vai concordar. Na prova você vai lembrar que esse P faz referência a próprio, o O obrigado, o M mesmo, o A agradecido, QG, né, que é kit grato. Beleza? Observação, sempre tem, né? Olha só. O mesmo com sentido de até, inclusive, não varia. Tá bom? Então aqui, ó, mesmo eles ficaram chateados. Tá? Mesmo ele se feriu. Então, mesmo com ideia de até, aqui, ó, se você trocar aqui, ó, até eles ficaram chateados. Até ele se feriu, ou inclusive ele se feriu. Então, quando o mesmo aparece com sentido de até ou inclusive, ele não varia. Mas coloca na sua cabeça que a partir de hoje, Poma QG varia. Pega uma folhinha, escreve Poma QG varia. Coloca no seu quadro de estudo. Todo dia você olha. Poma QG varia. Tenta lembrar cada inicial. Tá? Poma QG varia. Aí coloca a observação lá embaixo. O mesmo com sentido de até, inclusive não. Ok? É assim que se estuda. Próxima regrinha, regrinha de número 4, number 4, menos salva alerta pseudo. Dá para fazer um mnemônico aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é fácil, nem precisa criar mnemônico, né? São 4 regrinhas apenas. Deixa eu ver se dá para criar aqui, deixa eu lá. Não, eu vou explicar porque não precisa não. Aqui é menos salva alerta pseudo. Menos salva alerta pseudo. Né? Não precisa criar mnemônico não. Ó, são advérbios, portanto invariáveis. Tá? Então aqui, ó, havia menos alunos na sala. Então menos advérbio. Tá? Havia menos alunas na sala. Então mesmo variando aqui alunos, alunas, né, que dei o exemplo apenas do menos.
Então, menos salvo alerta pseudo invariáveis. Tudo bem? Sempre invariáveis. Não existe menos não, tá? Próximo aqui, ó, bastante e bastantes. Quando se refere ao substantivo, concorda com o mesmo. Quando se refere ao verbo, adjetivo ou advérbio, são invariáveis. Tá? Então aqui, ó, bastantes pessoas compareceram à reunião. Bastantes está se referindo a pessoas, então varia. Havia bastantes razões. Então, bastantes razões, razões, substantivo, varia. Elas falam bastante. Opa, bastante está se referindo ao verbo, não é isso? Intensificando, advérbio de intensidade. Elas são bastante simpáticas. Simpáticas, adjetivo. Bastante está se referindo a adjetivo. Então, quando isso acontece, é um advérbio. Tá bom? Porque o advérbio tem essa função. O advérbio, ele modifica o verbo, né? Ele modifica o adjetivo e, em algumas situações, modifica até mesmo o próprio advérbio. E advérbio, né? Ele faz parte das classes dos invariáveis. Você lembra? São 4 classes que são invariáveis, né? Que é a conjunção, advérbio, preposição e interjeição, tá? Aqui, ó, conjunção, advérbio, preposição e interjeição, tá? São as 4 classes gramaticais que são as classes dos invariáveis. Próximo passo aqui, ó, número 6. Meio, muito, pouco caro, barato, longe. Meio, muito, pouco caro, barato, longe. Tá? A ideia é a mesma. Então, quando se referem a substantivos, sim, podem se flexionar. Quando se referem a advérbios, eles ficam invariáveis. Tá? Na verdade, quando aparecem como advérbios, né? Mas quando eles se relacionam com advérbios, eles serão advérbios. Aqui, ó, tomou meio litro de água. Meio litro de água. Né? Litro é substantivo, meio, nesse caso aqui, ele está concordando com litro. Tá? Tomou meia garrafa. Opa, garrafa, substantivo, o meia está se referindo à garrafa, então pode variar. Tá bom? Aqui embaixo, é meio-dia e meia. Tá? Aqui é a mesma coisa. Está se referindo a meia aqui, né? E aqui o dia está variando porque concorda com meia. Tá bom? Na verdade aqui, ó, é meio-dia e meia. Na verdade não é meia, né? Beleza. Aqui, ó. É meio-dia e meia. Esse meia, na verdade, está concordando com hora, que está implícito. E o meio está concordando com dia. Tá bom? Quase que passa despercebido aqui. Meio-dia, tá? O meio concorda com o dia. Show? E esse por que meia? Porque é meia hora. Não é isso? Porque 12h30, né, é metade do dia. E esse 30 aqui é metade da hora. Tá bom? Ó, muitos alunos. Esse muitos concordando com alunos, né? Que é um substantivo. Variou. Poucas pessoas. O poucas concordando com pessoas. Que variou. Os sapatos eram caros. Aqui é a mesma coisa. Caros concordando com sapatos. Tá? Sapato é substantivo. A mercadoria é barata. Mesma coisa aqui. Barata concordando com mercadoria. Andei por longe terras. Terras, longe, né? Concordando com terra. Terras, né? Que está no plural. Ok? Aqui, ó. Quando não se flexionam, a porta estava meio aberta. Esse meio está concordando com aberta. O aberta, nesse caso aqui, é um adjetivo. Tá bom? Se é um adjetivo, esse meio aqui, ele passa a ser um advérbio. Tá bom? Porque o advérbio, ele tem essa função de modificar um adjetivo também. Como eu falei para você, qual é a função do advérbio? O advérbio, ele pode modificar um adjetivo, ele pode modificar um verbo, e ele pode modificar também o próprio advérbio. Show de bola? Beleza, então aqui, ó. Ela anda meio aborrecida, né? Aborrecida, adjetivo, meio está se relacionando com aborrecido. Aqui embaixo, os alunos estudam muito, né? Muito está se relacionando com o verbo. Então, não com alunos. Elas
gastaram pouco. Pouco está se relacionando com o verbo. Tá? Então, em todos os casos aqui embaixo, caro, longe, essa classe aqui é um advérbio. Sendo um advérbio, ele vai ser imodificável, invariável. Show de bola? Essa aqui é a primeira parte, tá? Voltaremos daqui a pouco com a segunda.